Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mecânica Descomplicada. Relato extremamente comum em fóruns e conversas na internet. O dono decide trocar os pneus do carro e vai até uma oficina. Após montar os pneus e balancear as rodas, o profissional analisa o carro e diz que, para que seja possível realizar o alinhamento, é necessário substituir alguns componentes dos sistemas de suspensão e direção. A dúvida dos donos é sempre a mesma. Será que isso é realmente necessário ou estão tentando me enganar? Bem, nesse vídeo da série Dicas, junto da Driver, fabricante de componentes de suspensão e direção, eu vou esclarecer essa questão. Antes de assistir, já sabe, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e clique no sininho para sempre ser notificado sobre os novos vídeos. Beleza? Vamos pro vídeo. Antes de partir para a questão de fato, vamos fazer a seguinte análise. Quais são as principais funções da suspensão de um carro de passeio? Primeira, a suspensão deve manter os pneus em constante contato com o chão. Não importa se o chão é liso, inclinado, irregular, esburacado, etc. Os pneus devem manter contato constante com ele enquanto o carro se movimenta. Se isso não ocorrer, o comportamento do carro se torna imprevisível. Afinal, os pneus são os únicos componentes que conectam o carro ao chão. Segunda, a suspensão deve proporcionar estabilidade nas mais variadas velocidades, curvas e demais condições de direção. Não adianta nada o carro ser super estável até 50 km por hora, velocidade de cidade, se a 100 km por hora, velocidade de rodovia, o carro for instável. Terceira, a suspensão deve ser confortável. É trabalho da suspensão compensar as irregularidades do chão e absorver os impactos sofridos pelo carro, que, diga-se de passagem, nas vias do Brasil não são poucos. Assim, a suspensão atenua a transferência desses eventos para a cabine e, dessa forma, oferece conforto. Em conjunto com a suspensão, trabalha o sistema de direção. A função dele é permitir que você, através do volante, controle a direção do carro. Obviamente, para que todas essas funções que eu citei sejam eficientemente desempenhadas, os sistemas de suspensão e direção são cuidadosamente projetados e rigorosamente testados, sendo os componentes dispostos em posições e ângulos bem definidos. Para que a suspensão trabalhe exatamente como se espera, todos os componentes fixos e móveis têm que estar em perfeito estado e regulados, em posições específicas. Essa verificação e eventual correção dos posicionamentos é feita periodicamente através do serviço de alinhamento do carro. Como vocês devem imaginar, a suspensão do carro sofre demais nas vias do Brasil. É asfalto ruim, buraco para todo lado, lombada surpresa, enfim, as vias brasileiras estão longe das condições ideais. Naturalmente, os componentes dos sistemas de suspensão e direção sofrem com essas condições, o que faz com que seja razoavelmente comum ter que efetuar manutenções nesses sistemas com quilometragens tidas como baixas. Sabendo disso, vem a pergunta: o que pode acontecer com os pneus se os sistemas de suspensão e direção não estiverem perfeitos? Começando pelo amortecedor. Se o amortecedor estiver, por exemplo, sem ação, com a sua haste descendo e subindo sem qualquer resistência, o movimento oscilatório da mola não será atenuado e amortecido, o que fará com que a suspensão desça e suba desordenadamente. Nesse caso, a roda fica quicando, basicamente espancando o pneu contra o chão. Sabe como fica a cara de um pugilista após levar muita pancada? Então, o pneu novo vai ficar igualzinho. Em pouco tempo, ele vai apresentar vários pontos desgastados distribuídos por toda a banda de rodagem, pois ele levanta, gira, bate no chão, levanta, gira, bate no chão em outra posição e assim segue sofrendo. Outro componente que sofre com as vias brasileiras é o pivô. Esse aqui é o pivô da suspensão da Driver para o Volkswagen Fox. Ele fica preso por meio desses parafusos ao braço da suspensão e por aqui a manga de eixo é fixada a ele. Por possuir uma articulação esférica, ele permite que a conexão entre o braço da suspensão e a manga de eixo assuma diversos ângulos. Obviamente, eu não vou conseguir movimentar essa articulação na mão, visto que as forças para as quais ela foi projetada para operar são bem superiores às que eu sou capaz de exercer. Para vocês terem uma ideia da importância do pivô e do quanto ele é exigido, sempre que a suspensão do carro faz qualquer tipo de movimento,
o pivô se movimenta. Virou o volante, o pivô trabalha. Suspensão mexeu, o pivô trabalha. Caiu num buraco, o pivô trabalha e recebe parte desse impacto. E assim o bichinho segue trabalhando e sofrendo um bocado. Naturalmente, com todos esses trabalhos, exigências e impactos, a articulação esférica do pivô vai gradualmente se desgastando, fazendo com que surjam folgas. Estando o pivô com folgas, as posições e ângulos de trabalho da suspensão ficam alterados. A roda, por exemplo, pode ficar fora do ângulo de camber especificado, que é o ângulo que a roda faz com a vertical. Se a roda ficar com um ângulo de camber excessivamente positivo, a parte externa da banda de rodagem do pneu vai se desgastar mais intensamente. Por outro lado, se a roda ficar com um ângulo de camber excessivamente negativo, a parte interna da banda de rodagem do pneu vai se desgastar mais intensamente. Obviamente, nenhuma dessas condições é desejável, ainda mais quando se está gastando uma nota em pneus novos. Outros dois componentes, dessa vez do sistema de direção, também sofrem um bocado. São eles barra axial e terminal de direção. Tanto essa barra quanto esse terminal da Driveway são para o Volkswagen Fox. A barra axial é rosqueada na caixa de direção do carro, o terminal de direção é rosqueado na barra axial e, por fim, o terminal de direção é conectado à manga de eixo por aqui. Através dessa porca é possível liberar ou travar o movimento entre esses dois componentes. Por possuírem articulações esféricas, a barra axial e o terminal de direção permitem que o movimento do volante, consequentemente da caixa de direção, seja transmitido para a roda independentemente da posição de trabalho da suspensão do carro. Da mesma forma que ocorre com o pivô, sempre que a suspensão faz qualquer tipo de movimento, a barra axial e o terminal de direção trabalham, sendo submetidos aos mais variados esforços. Assim, é absolutamente natural que, sendo exigidos desse jeito, esses componentes também se desgastem e apresentem folgas com o tempo. Por se tratarem de componentes do sistema de direção, barra axial e terminal de direção, quando apresentam folgas, prejudicam diretamente a dirigibilidade do carro. Para vocês terem uma ideia, dependendo do tamanho das folgas nesses componentes, ao girar levemente o volante, as rodas podem sequer se mexer. Todo o movimento do volante é consumido pelas folgas. Nessa situação, as pessoas costumam dizer que o volante está com folga, ou, se a coisa estiver feia, que está com férias. Entenderam o trocadilho? Enfim, você sabe que tem um problema porque acaba dirigindo igual motorista de novela. Com o carro em linha reta, você fica girando o volante de um lado para o outro. Direcionando a análise aos pneus, essas folgas afetam os ângulos de convergência ou divergência das rodas. Para entender esses conceitos, é muito simples. Trace uma reta sobre o plano médio de cada um dos pneus. Se, olhando para a frente do carro, as retas estiverem se aproximando, significa que as rodas estão convergentes. Por outro lado, se, olhando para a frente do carro, as retas estiverem se afastando, significa que as rodas estão divergentes. Caso não haja ângulo entre as retas e o eixo longitudinal do carro, não há convergência ou divergência. As rodas estão absolutamente alinhadas com o eixo longitudinal do carro. Se as rodas estiverem excessivamente convergentes ou divergentes, os pneus serão arrastados no chão, o que provocará um desgaste irregular conhecido como dente de serra na banda de rodagem dos pneus. Claramente, essa não é uma condição desejável quando se está instalando pneus novos no carro. Eu poderia estender essa análise para diversos outros componentes da suspensão, como braços, rolamentos, buchas, etc., mas eu acho que vocês já entenderam o espírito da coisa. O que eu queria demonstrar é que os sistemas de suspensão e direção do carro são projetados para trabalharem em posições bem específicas e que qualquer alteração dessas posições provocada por falta de alinhamento ou por folgas tem consequências negativas diretas sobre os pneus. Conclusão: é absolutamente normal que os componentes dos sistemas de suspensão e direção se desgastem, ainda mais quando eles estão submetidos às condições das vias brasileiras. Portanto, se o profissional, no momento da troca dos pneus, identificou e lhe mostrou problemas em componentes desses sistemas, substitua-os. Caso contrário, além de não aproveitar tudo que os pneus novos podem oferecer, visto que os sistemas de suspensão e direção avariados não permitirão isso, você ainda os verá se desgastarem de forma irregular, o que reduz a vida útil dos mesmos. Em resumo, você vai gastar dinheiro e não vai ter pleno funcionamento nem segurança total de nenhum desses sistemas.
para encerrar, não custa lembrar que com os sistemas de suspensão e direção não se brinca. Então, instale peças de qualidade para não ter dor de cabeça depois. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. E se você tiver ficado com alguma dúvida a respeito do tema desse vídeo, deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Tá bom? Um abraço e até a próxima.